Pedro, no capítulo 1. Para quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, senta do lado de um crente. Ou abriu o aplicativo, né? Hoje o celular também está aí com essa tecnologia que nos permite acompanhar a palavra de Deus, né? Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 9. Todos acharam? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós lemos a sua palavra, Pai. E agradecemos porque nós temos a oportunidade de tê-la em nossas mãos. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações com o seu Espírito Santo. Que essa palavra de hoje seja guiada pelo Senhor e pelo Senhor somente, Pai. Pedimos que o seu Espírito Santo nos ajude a vivê-la, para sermos cada vez mais parecidos com o seu Filho. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Pedro, né, a primeira carta é de Pedro, não é Paulo, é Pedro. Ele escreve para vários irmãos, no começo do capítulo, né, ele cita várias regiões que alguns irmãos têm enfrentado algumas provações naquela época. Pedro escreve ali, depois de uns 40 anos mais ou menos, que Jesus já retornou do céu. Roma tem ali o seu imperador e tem passado por alguns movimentos políticos que fazem com que o imperador procure um bode expiatório para jogar a culpa. E quem que é? São os cristãos daquela época. Então, o contexto de Pedro escrevendo para aqueles irmãos daquela província ali da Ásia Menor, de perseguição, de provações, é um momento difícil que a igreja estava passando naquela época e naquele momento. E hoje a gente, né, só abrindo parênteses, a gente fica falando de seremos provados, seremos impedidos de falar de Jesus livremente, mas a igreja sempre sofreu isso, né? E a gente sempre vai passar
problemas por professarmos a nossa fé, né? E esse era o contexto daquela época. E Pedro se vê sensibilizado e vê a necessidade de escrever para esses irmãos para ajudar a passar por esse momento, né? Então, quando a gente entra no versículo 3, que foi ali o começo da nossa leitura, nós vemos Pedro falando para o pessoal: gente, vocês renasceram de novo, vocês passaram por um novo nascimento, vocês, a partir do momento em que confessaram a Jesus como Senhor, têm uma nova vida. Vocês encontraram em Cristo uma esperança de um futuro muito melhor, porque a nossa pátria não é aqui. A maioria dos cristãos naquela época, judeus, né? Então, o judaísmo já era uma pátria naquele, né? Não uma pátria porque o povo tinha sido perseguido e tudo mais, mas existia o povo judeu do mesmo jeito que existia Roma, né? E existiam outros reinados naquela época. E Pedro fala: mas a pátria de vocês não é daqui. A gente precisa pensar nas coisas que são dos céus. A gente precisa lembrar do que vem lá para frente, porque Jesus Cristo nos regenerou por causa da sua misericórdia e por causa da sua ressurreição. Nós vamos ter uma herança eterna, uma herança que não vai acabar, não vai perecer. Se nós lermos esse texto na Bíblia, a mensagem, está escrito assim: porque a vida eterna já começou a partir desse momento. Então a nova vida que vocês têm não é lá depois, ela já existe. A partir do momento em que Jesus Cristo foi reconhecido na vida de vocês como Senhor, já houve a regeneração. Aquele famoso tempo que aqueles 3 tempos da salvação que a gente conhece. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E Pedro está relembrando aqui desse processo, de vocês já foram salvos. Jesus morreu e ressuscitou, e nós seremos salvos, porque nós teremos uma herança eterna e receberemos de Deus. E está guardada lá nos céus, para todos vocês. É uma nova vida em que a nossa esperança não precisa ser colocada em ninguém aqui no mundo, em nenhum político, em nenhuma pessoa que se levante falando: não, eu vou te ajudar, pode esquecer qualquer outra coisa. No dinheiro, muita gente põe a esperança no dinheiro. Nossa vida, ela está firmada e esperançada em Deus. E tudo que nós sabemos que virá. E essa herança, essa vida eterna que já começou, ela nos faz lembrar que é desde já, desde esse momento em que vivemos aqui, apesar de ser momentâneo, Deus já está agindo através das nossas vidas, através da igreja de Cristo. Ele já está agindo e podemos, por causa disso, ter paz, porque apesar de qualquer problema, apesar de qualquer provação, apesar de todas as circunstâncias que temos no nosso dia a dia, a gente tem certeza que Jesus nos comanda, que Jesus
é que nos sustenta. E Pedro, ele passa esses versículos lembrando a igreja daquela Ásia Menor disso. Vocês já têm uma nova vida. Vocês vão passar por desânimo? Vão passar. Mas a nova vida já existe. Ela já está em vigor. Vocês já têm Cristo. E aí, mais para frente, no capítulo 5, ele diz: porque a fé de vocês porque a herança está guardada nos céus, que mediante a fé de vocês está protegida pelo poder de Deus até chegar o momento. E vocês podem ficar felizes com isso. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E aí Paulo e Pedro começam a lembrar dos momentos em que a igreja está vivendo naquele contexto e naquele local. É um momento de provação, um momento de dificuldade, um momento em que traz desânimo para as vidas, né? E Pedro, depois de relembrar que eles têm uma nova vida, apesar desses momentos, ele fala sobre a pureza da fé. E a pureza da fé testada e aprovada por aqueles momentos, né? E quantas vezes a gente não passa pelas dificuldades do dia a dia e sai reclamando? A gente esquece de Deus, a gente esquece que Ele está ali do lado. Aliás, Jesus, um Deus que se fez mais presente do que qualquer outro Deus que possa existir, e não existe porque é o único, mas se fez presente a ponto de sentir as nossas dores. Ele veio e soube na pele o que a gente passa. Dores de chicotada, dores de violência verbal, de xingamento, dores emocionais por ter sido rejeitado pelo seu próprio povo. Ele foi experimentado na dor. E esse é um Jesus que ele entende pelo que nós passamos. E ele mesmo nos adverte que nós teremos provações nesse mundo, né? Só que a nossa provação, ela purifica a nossa fé. Porque nesses momentos de incerteza, nesses momentos de que nós não sabemos o que vai acontecer, é o momento em que a gente tem que se firmar no crer em Deus. Eu sempre lembro daquele exemplo da estrada. A gente não sabe o que está depois da curva. A gente vê a estrada até determinado momento, até determinada curva. E se é uma estrada que a gente não conhece, a Luzia, com um pouco mais de intensidade, pode nos falar sobre isso. Aquela estrada que a gente não conhece, aquele caminho que a gente nunca viu, aquela vida que a gente não tem noção do que vai ser daqui para frente. É nesse momento em que a fé é necessária. É muito fácil a gente confiar em Deus quando tudo está na nossa mão. Porque eu estou controlando. Eu não preciso ter fé. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que vem depois daquela curva. Quando eu viro com o carro, quando estou descendo a rua aqui do antigo Pinheiral e vou fazer essas curvinhas para chegar aqui em casa, eu sei exatamente onde eu tenho que colocar o carro para não cair no buraco.
Eu sei exatamente, de tanto passar naquele lugar, aonde eu posso passar com o carro e aonde não posso. E às vezes eu posso até exagerar um pouco se eu estou com pressa. Eu sei onde eu estou indo, né? Diferente de quando estamos pela primeira vez num caminho onde a gente tem que andar devagarinho. Porque se a gente encontra um buraco que não sabia que estava lá, quebra a roda, estoura o pneu. E são esses momentos de estourar um pneu, de quebrar uma roda ou de não saber o que vem pela frente, é que purifica a nossa fé, é o que aperfeiçoa a nossa fé, porque precisamos depender completamente de Deus nesse momento. Essas provações nos levam a crer mais em Deus, porque a partir do momento em que eu estou sendo provado, a partir daquele momento em que eu tenho incertezas ou que eu tenho problemas, é que eu vou me segurar na mão de Deus, porque já não depende mais de mim, eu já não enxergo mais, e eu preciso olhar as coisas com os olhos da fé. Por isso que a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar uma pessoa se eu duvido da palavra dela? Se eu não acredito ou se eu ponho em blefe, né? Eu vou confiar, mas não vou confiar totalmente, né? Eu vou ter uma segurança aqui por trás. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque eu duvido da palavra dele. E a partir do momento em que a minha fé ela é aperfeiçoada através das provações, cada vez mais eu aprendo que o amanhã pertence a Deus, que eu preciso viver o agora, sendo exemplo para as pessoas aqui do meu lado. Essa nova vida que eu recebi, ela nada mais é do que andar e esperar em Deus. É andando, aprendendo, é caminhando. O esperar em Deus não é ficar quietinho aqui. Estou esperando em Deus. Tem até aquela piada famosa, né, do tá acontecendo a enchente, e aí o irmão fala, não, Deus vai me salvar da enchente, passa um carro, né? Vamos! E aí o menino fala, não, Deus vai me salvar. E aí já mais cheio, passa um barco, né? Ele já com a barriga embaixo da água. O barco fala, vamos, não, Deus vai me salvar. E aí já sobe um pouco mais a água, ele já está no telhado de casa, vem o helicóptero. Vamos embora, vamos se salvar. Não, Deus vai me salvar. E aí a água sobe mais, ele morre, e lá no céu ele fala, Deus, você não me salvou por quê? Eu te mandei um carro, um barco, um helicóptero. Isso aqui é o que de mim, né? Então, às vezes, nós não enxergamos a ação de Deus, mas certos de que Deus sempre vai agir. E precisamos estar atentos e não parados, mas andando, caminhando, cada dia mais, sabendo que a nossa nova vida já começou. E que vão vir coisas para frente maravilhosas. E a nossa esperança em Deus. Tem uma música do Resgate que eu gosto muito de escutar. Chama Nossa Valsa, né? Que é aquele momento em que Jesus chegou e a gente vai começar a dançar e louvar a Deus, porque Jesus se revelou para o mundo todo. E vai ser uma alegria enorme, porque a gente vai estar todo mundo, de todos os tempos, com a raça humana ali regenerada por Deus. E vamos dançar, né, a nossa valsa para Deus. E
gente é nossa esperança. Mas a gente não pode achar que a nossa vida aqui, ela é só isso. Não. Ela está acontecendo. Cada giro que o mundo dá é um dia a mais. É um dia a mais da nossa eternidade. E eu não preciso esperar morrer aqui para estar diante de Deus. Eu já posso estar diante de Deus. E essas provações e esses momentos, quando Pedro escreve aqui para a igreja, são momentos de alerta de gente. Deus já está aí. A vida já está acontecendo. Já é agora. E essa treta toda que está acontecendo é só para vocês enxergarem Deus melhor através dos olhos da fé de vocês. Porque eu não vejo Deus aqui do meu lado agora, porque o meu olho é humano. Mas se eu olhar através dos olhos da fé, eu consigo ver Jesus do meu lado. Eu consigo perceber a mão de Deus me trazendo sustento, me trazendo paz, me trazendo segurança, independente do que eu esteja passando, independente da insegurança, independente do problema que tenha e que for. Jesus é o centro da minha vida e Ele já existe. A minha nova vida já existe. E tudo que eu preciso é só enxergar a Deus. Por quê? Porque tudo que acontece absolutamente coopera para o meu bem. Porque Jesus age em tudo que acontece para que isso coopere para o meu bem. E aí a gente percebe que dentro da dor e dentro de todo sofrimento existe uma beleza que toda a felicidade do mundo não pode mostrar. Afinal de contas, Jó era feliz. Tinha lá suas vaquinhas, tinha suas ovelhinhas, tinha sua casinha, tinha os seus filhos. E Jó era um cara temente a Deus. Só que apenas depois das provações é que a gente lê: agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Agora os meus olhos te veem. Porque a dor e as provações mostram um lado de Deus, de amor e de cuidado, que a felicidade só não mostra. E a gente começa a perceber o amor de Deus até na dor que nós passamos. Até nos momentos de morte em que nós vivemos, até no mais pesado, Deus ele mostra do seu amor. O que eu preciso? Que nem os irmãos precisavam. Aperfeiçoar a minha fé. Entender que aquele momento que eu não tenho controle nenhum sobre a situação, é Deus que vai agir. E Deus vai transformar, como eu disse naquela palavra, toda dor em amor. Toda a dificuldade em felicidade. Já dizia um grande poeta que a nossa vida é formada de cores, né? Alegres, vivas e cores tristes. E tudo isso entrelaçado formam a minha vida. E a minha vida serve para glorificar a Deus. E Deus sabe que cada momento difícil que a gente passa serve para que a gente cada vez mais seja mais parecido com Cristo Jesus. Então a nossa nova vida é essa. É uma nova vida de esperança. É uma nova vida de Deus volta logo, mas é uma nova vida de Deus, me dá mais um dia aqui na terra. Também está gostoso.
Porque, por que está gostoso? Porque a minha vida aqui na terra vai ser a minha vida no futuro, é o Senhor. É o Senhor através da vida dos meus irmãos, é o Senhor através da vida da minha família, é o Senhor através de mim, no meu trabalho, podendo ajudar outras pessoas a enxergar Deus e ter fé em Jesus. Porque tudo está acontecendo. Eu gosto de música, vou citar só mais uma. Tem uma música também do Resgate, né, que o Zé Bruno, que compôs, ele fala o seguinte: ele compôs inspirado num menino que ele conheceu, e o pai desse menino falou que às vezes estava tocando Resgate no carro e estacionando, né, no prédio que tem aquelas voltas, né, o menino falava assim: pai, dá uma volta a mais em vez de estacionar agora, só para terminar de tocar a música. Então, enquanto nós estamos aqui, eu sei que a eternidade vai ser diante de Deus. Mas enquanto estamos aqui, dá mais uma volta para a gente, Deus, nesse mundo, para que a gente possa glorificar o seu nome. Não é para a gente curtir o que a gente quer, é para honrar a Deus, para ver o amor de Deus em todas as coisas que a gente pode aproveitar, sabendo que Deus fez aquilo. Seja um momento na praia, seja estar deitado aqui na cama, sentindo de madrugada o perfume da dama da noite aqui que meu pai plantou. Porque todas essas coisas refletem o amor de Deus. O que eu preciso saber? Saber que essa nova vida que eu estou vivendo, ela já está aqui. E o amor de Deus, ele já está aqui. Eu só preciso enxergar através dos olhos da fé. Amém? Amém. Então vamos baixar nossas cabeças. Falar com Deus. Pai, nós somos felizes porque temos o Senhor. E se fosse só isso, já era o suficiente, Pai. Nós vemos testemunhas na palavra de irmãos na cadeia, irmãos sofrendo perseguição. Nós damos graças a Deus porque no país que nós estamos, a gente tem a oportunidade de falar do Senhor abertamente. Amém. Mas mesmo que não fosse, a nossa fé está no Senhor e no Senhor somente, Pai. Nós agradecemos porque até na dor a gente pode ver o seu amor e a sua mão cuidando e levando a gente nessa nova vida que temos diante de Ti, Pai. E pedimos que toda a paz tome conta dos nossos corações. Porque pedimos que o Seu Espírito Santo nos dê o entendimento de que nós estamos nas Tuas mãos, Pai. E agradecemos pelo Teu amor, pela Sua misericórdia. E pedimos, volta, Deus. Volta para que a gente possa Te ver, Pai. E Te adorar todos juntos, Deus. Uma família só, Te louvando, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então é isso, gente. Deus nos abençoe e nos dê esperança e renove a nossa fé. Amém? Um abraço.